Olá, eu sou o Franzé Barros em mais um Conjecturas. Veja só, da minha residência até o meu trabalho são aproximadamente 10 quilômetros. A velocidade máxima permitida na via que eu utilizo é de 60 quilômetros, no máximo 60 quilômetros. Então, eu demoro em torno de 10 minutos para chegar. Agora veja só, a pergunta é, eu posso acelerar um pouco mais e chegar num tempo menor? Eu posso reduzir o tempo de percurso? Eu tenho liberdade para isso? Afinal de contas, o meu veículo me dá essa possibilidade de desenvolver uma velocidade bem superior a 60 quilômetros por hora. A questão é, eu tenho liberdade para desenvolver uma velocidade maior? É sobre liberdade que eu quero falar com você. O meu direito de dirigir é um exemplo de liberdade. Eu tenho liberdade de ir e vir em qualquer veículo automotivo. Entretanto, essa liberdade tem limites. Por exemplo, se eu trafego numa via a 60 km por hora e essa é a velocidade máxima e aí eu acelero para 72 km, eu estou 20% acima da velocidade permitida. O que acontece? Eu recebo uma multa se eu for flagrado. E é uma multa, é uma infração média. E levo 4 pontos na minha carteira de habilitação. Entretanto, se eu dirijo a 80 km por hora, eu estou acima de 20% do limite permitido se for numa rodovia de 60 km por hora. E aí eu cometo uma infração grave e levo 5 pontos na minha carteira de habilitação. Agora, se eu dirigir a 100 km por hora, eu estou 50% acima do limite permitido. Levo 7 pontos na minha habilitação, cometo uma infração gravíssima, multa alta, e ainda tenho o direito de dirigir suspendido imediatamente. Isso quer dizer o quê? Que a minha liberdade, ela tem limites. Veja só. Liberdade é um dos grandes pilares da nossa sociedade. As pessoas querem fazer o que querem, do jeito que querem e na hora que querem. E o que seria liberdade, numa definição bem básica? É a ausência de servidão, é uma autonomia. Liberdade, inclusive, nos está garantido por lei. O artigo 5º da Constituição diz que todos somos iguais perante a lei. E entre muitas garantias que nós temos, está vinculado à liberdade. Nós temos liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de culto, liberdade de ir e vir. Inclusive está aí a liberdade de negociação, livre comércio. Faz parte de todo esse conceito de uma plena liberdade. Leon Trotsky, um pensador russo, ele disse que ninguém alcança a liberdade buscando a liberdade. Nós alcançamos a liberdade buscando a verdade. Mas não é assim que funciona na nossa sociedade. A liberdade em nossa sociedade não é um meio, mas é o alvo. Liberdade é a capacidade que nós temos de dizer sim ou não diante de uma situação que sabemos que nos fará bem. E de dizer não diante de uma situação que sabemos que não é benéfico para nós. Quem não consegue decidir sim ou não nessas situações não tem autonomia, não tem liberdade. E nessa realidade em que se quer liberdade e temos dificuldade de escolher entre as múltiplas escolhas, via de regra, a nossa decisão vai para a questão daquilo que nos traz prazer, que é o hedonismo. Sobre hedonismo, nós falaremos no próximo vídeo. Luiz Pondé, um filósofo de orientação gnóstica, diz que viver nesse conceito de liberdade é um inferno. Porque na realidade ninguém, segundo ele, quer ser totalmente livre, mas que no fundo todos nós queremos alguém que nos oriente, nos aponte o caminho a que nós devemos seguir. Como professor, eu posso testificar
que viver em uma sociedade que não entende esse conceito de uma liberdade que tem seus limites, quanto é difícil. Ainda com crianças no Fundamental 1, nós já percebemos essa dificuldade das crianças. E essa dificuldade das crianças em não entender que há limites para aquilo que querem fazer. Nós vivemos em um mundo de pseudo-liberdade. Como eu falei no vídeo anterior, as verdades são relativas, então nós não temos certeza, segurança de fato do caminho da decisão a tomar. E aí nós ficamos oscilando entre muitas possibilidades. Então essa verdade fica cerceada pela impossibilidade de escolha. E aí eu fecho esse vídeo com aquela orientação de Romanos 12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela expansão da vossa consciência. Para quê? Para que nós possamos experimentar uma nova realidade. E aí eu estarei trabalhando outros conceitos nos vídeos subsequentes. Depois faremos um fechamento. E então nós poderemos fazer um contraponto e entendermos o que a Bíblia diz quando fala de uma nova realidade, onde existe ali a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Convido você a assistir os próximos vídeos. O nosso próximo será sobre hedonismo. Se esse vídeo lhe foi interessante, clique no gostei, clique na mãozinha. Abaixo do vídeo você vai encontrar um botão inscreva-se igual a esse, e se você clicar no sininho você receberá as notificações do canal Terceira Via. Esse é meu Facebook, tem aqui também o meu e-mail e o meu blog. Valeu, muito obrigado.